O assunto hoje será o título 8 da Constituição, que trata justamente da ordem social. Esse assunto não tem como você aprender a não ser efetivamente lendo. O que é que eu vou mostrar? Qual a estratégia de eu passar esse assunto para vocês? Na forma de como gosta de cair na Constituição. Então eu marquei o material já com as perguntinhas que vem girando em concurso público, principalmente em tua banca. É um assunto que cai pouco, mas pode cair sim, e quando cai, esfacela. Então nós traçamos o seguinte: a ordem social tem como base o primado do trabalho. Então qual a base da ordem social? O bem-estar e a justiça social? Não. A base é o primado do trabalho. Agora, se a pergunta fosse qual o objetivo da ordem social, aí sim, o objetivo é alcançar o bem-estar e a justiça social. Então a perguntinha gosta de buscar em cima disso. Vem o capítulo 2 desse título Ordem Social e trata sobre Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? É o conjunto de ações, de iniciativa dos poderes públicos somente? Não. E da sociedade, destinadas a assegurar o quê? Os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então a perguntinha é: o que visa? Qual a finalidade da Seguridade Social? É justamente assegurar esses direitos. Quais são esses direitos? Saúde, previdência e assistência social. Agora tudo bem, compete ao poder público, na forma da lei, organizar essa Seguridade Social. Mas essa Seguridade Social possui quais objetivos? Olha, então, os seguintes objetivos. Aí a banca relaciona aqui quais são esses objetivos. Ora, é sabido que essa Seguridade Social, ela será financiada por toda a sociedade, de forma direta e de forma indireta. Ou seja, além de ser pelo poder público, é pelo empregador e pelo empregado, nas diversas contribuições criadas pela lei. O que a banca quer quais são as contribuições sociais, que vão dar um alicerce a essa Seguridade Social? Resposta: contribuição do empregador, contribuição do trabalhador e sobre a receita de loto, desses concursos, tem uma parte destinada, para quem não sabe, e é uma grande parte destinada para essa Seguridade Social, e tudo que girar em torno de importação de bens e serviços do exterior. Então é cobrada, é taxado, e esse determinado valor que a lei vem estipular é convertido também uma parte para essa Seguridade Social. Aqui o seguinte: é sabido que a lei é que vai estabelecer essas contribuições sociais. Mas o que é que a gente costuma pensar? Que quando uma lei entra em vigor, a gente costuma pensar que ela começa logo valendo. Nem sempre é assim. É a própria lei que vai dar um prazo, para que ela comece a efetivamente a entrar em vigor, a ser efetivada. A Constituição determina que quando uma lei criar uma contribuição social, por exemplo, se a contribuição social for publicada hoje no Diário Oficial, pelo princípio da publicidade, ela só começa a valer, a disciplinar essa nova vigência 90 dias depois. Aí a prova bota 30 dias depois que a lei é feita, 60 dias, 180 dias, não, 90 dias somente. Se a lei criou hoje, só começa a valer 180 dias depois. A mesma coisa que a gente viu lá atrás,
90 dias. Aí eu digo que a lei diz que é 30, que é 60, que é 180, mas a resposta é 90 dias. Você se lembra lá atrás, no artigo 16, quando eu estava explicando a iniciativa popular, eu dei o exemplo da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa entrou em vigor, ou seja, foi publicada em junho de 2010, mas só se aplicou um ano depois. Por que isso? Porque a lei diz, a Constituição diz que quando uma lei muda o processo eleitoral, só começa a valer, só se aplicar um ano depois. Então essa regra é determinada ou pela Constituição ou pela própria lei no seu próprio texto. Estou trazendo para vocês os principais aspectos, né? Aqui ele. Assistência social. Ora, assistência social, né, que não é esmola, muita gente chama de esmola, mas não. O objetivo dela é o quê? Ser prestada a quem necessitar. Claro que independe de contribuição. Então, por exemplo, você vai ver que o idoso, quando ele chega a uma determinada idade, 65 anos, se ele provar que não tem como se manter, mesmo que ele nunca tenha contribuído para a Previdência, efetivamente ele terá um benefício correspondente ao salário mínimo, e esse benefício vem aqui, ó, enraizado pela Constituição, no artigo 203. Então, qual a finalidade desta assistência social? Que ela é concedida, ela é prestada independente de qualquer contribuição. Aí a Constituição diz, ó, a proteção, né, traça aqui os aspectos em relação a isso. O que eu chamei a atenção aqui foi justamente esse inciso 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência ou idoso. Agora, é qualquer pessoa portadora de deficiência ou idoso que tem? Não. Tem que comprovar que não possui meios de se prover, ou então de não ter esse apoio da própria família. Aí tem muita gente, tem um amigo meu mesmo, que ele nunca contribuiu, alcançou os 65 anos de idade e passou a ter esse benefício de um salário mínimo. A esposa dele estava achando que quando ele está perto de morrer, né? Ele está perto de morrer, vai deixar ele. Não, não deixa, porque é um benefício diferente da aposentadoria. A aposentadoria é em função de uma contribuição. Aqui é um benefício de uma assistência social enquanto ele não puder se manter. Porque se ficar provado que ele já pode se manter, efetivamente desaparece essa natureza jurídica da assistência social. É mesmo, Steve, né? Então eu vou sobrar isso. Morreu, já era, desaparece. Já está pensando nisso. Ora, claro, mas para quem não ganha nada, salário mínimo é uma fortuna. Para quem é do interior aqui sabe que interior dificilmente paga um salário mínimo. Dificilmente, quem é do interior, né? Paga menos salário mínimo, e aí diversas ações na justiça, porque você vai mostrar que recebia menos salário mínimo e acaba ganhando na justiça. Aí tem gente que dissimula, faz a pessoa assinar como se estivesse recebendo o valor do salário mínimo, mas tem outras maneiras de se comprovar, que é através do depósito bancário, do saque, e aí acaba retornando a indenização trabalhista em função disso. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recurso do orçamento da Seguridade Social, ou seja, daquelas contribuições, também daquela coisa do jogo bancado pela Caixa Econômica Federal, né? A Lotomania, Sena, é bancado todo esse valor em função disso. A prova pode perguntar o seguinte: tudo bem, essas ações governamentais, quando criadas, ela deve ser organizada seguindo as seguintes diretrizes. A pergunta então que a prova pode trazer é: durante uma ação governamental, quando ela visa a assistência social, ela deve se basear em quais diretrizes? E aí a Constituição
traça essas duas diretrizes. A primeira coisa é a descentralização, para mostrar que isso não é somente a União que pode exercer, e sim o poder público em uma federação como um todo, o Estado, município, Distrito Federal. Meio ambiente. Quando isso cai na prova, todo mundo acerta, porque chega a ser óbvio. O meio ambiente, na verdade, é um bem de uso comum do povo. Se lembra quando eu estava ensinando o artigo 20, a parte de bens da União, que eu disse os 3 tipos de bens que existem: bens públicos, bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bem dominial. Bem de uso comum do povo é aquele bem que você não precisa pagar, está acessível a qualquer hora do dia ou da noite. E aí dei exemplo, contei até aquela historinha das praias. A mesma coisa aqui em relação ao meio ambiente. Ora, outra pergunta óbvia. Para assegurar a efetividade desse direito, o que é que cabe ao poder público, se isso cair na prova, até por a situação óbvia, você vai acertar? Preservar a fauna, preservar a flora, investir, diminuir a poluição, coisas óbvias que muita gente, a maioria acerta. Então dificilmente cai isso, e se cair a maioria acerta, e a banca quer. Agora isso aqui foi perguntinha de um concurso federal, chamado Patrimônio Nacional em matéria de meio ambiente, né? A floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional, com foco ao meio ambiente. O Cristo Redentor é um patrimônio nacional com foco no meio ambiente? Não. Com foco no meio ambiente, efetivamente, só essas áreas aqui. Da família, da criança e do adolescente. Se também cair na prova, dificilmente cai, porque é pergunta fácil. A maioria acerta. E a banca não quer que a maioria acerte. Por isso gosta de botar aquelas pegadinhas, aquela coisa mais decoreba, onde a banca possa mudar, fazer trocadilho de palavras, como eu já mostrei em vários concursos de várias bancas, inclusive da tua. O que é que a gente tem a destacar aqui? O casamento é civil e gratuita a celebração. Na prática é isso que acontece. Aí quando cai uma perguntinha, principalmente quem já casou erra. Não, eu paguei tão caro, mas a Constituição, o dogma dela é que a celebração do casamento seja gratuita. Não me pergunte por que não é. A banca gosta de cobrar isso aqui e quando cai a maioria erra. Outra coisa, o Brasil é um país laico. Por que o Brasil é um país laico? Porque o Brasil não tem, eu disse não tem religião oficial. O Brasil respeita a religião de cada um. Logo, a Constituição, de olho nessa pegada, estabeleceu que você pode casar simplesmente no religioso, porque é sua religião, é seu sentimento, é sua crença, é sua fé. E a Constituição permitiu que esse casamento religioso, qualquer que seja a crença, não é só no católico não, qualquer que seja a sua crença, a sua religião, pode ter efeito sim civil. Basta que você registre. Tem uma lei que vem disciplinar, né, esta situação, que não cai essa lei no edital de vocês. Mas você tem que entender que nos termos da lei, qualquer que seja o casamento feito no religioso, ele pode sim gerar efeito civil para todas as consequências, inclusive de bens. Olha outra situação aqui. Para efeito de proteção do Estado, olha que essa Constituição aqui é de 1988. Ela foi feita numa realidade jurídico-social pré-histórica em comparação ao século XXI, quando se fala de liberdades, de informações. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, visando converter isso em casamento. Então veja que a Constituição entendia como família a relação estável entre homem e mulher. E assim perdurou até uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás,
quando o Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição no seu sentido normativo, principalmente no quanto determina o artigo 1º da Constituição, combinado com o artigo 5º, que fala que não deve existir discriminação de qualquer natureza, né? O que importa é o seu sentimento, a sua maneira de se sentir feliz. Foi aí que o direito, na voz de quem tem o poder de interpretar a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, permitiu o casamento entre a relação estável familiar entre homem com homem e mulher com mulher. Foi um avanço, está sendo objeto de várias críticas, porque tem aquela pessoa que não aceita. Não, e a gente tem que respeitar, embora discordar, mas respeitar esse entendimento. Então hoje, apesar de estar escrito na Constituição que esse reconhecimento à base da família é o homem e a mulher, mas se estendeu esta situação numa interpretação do Supremo Tribunal Federal com foco na pegada da Constituição. Olha aqui, nós vimos no artigo 5º, no inciso 1, o grito de independência jurídica da mulher. Lá diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, na forma da Constituição. Eu até mostrei que se aprova votar na forma da lei é pegadinha. A lei é muito pequena em relação à Constituição, né? Em relação à Constituição. E em função disso, antigamente, antes dessa Constituição, a mulher, quando se casava com o marido, ela era obrigada a ter o sobrenome do marido. Absurdamente, a mulher, antes dessa Constituição, para praticar determinados atos da vida civil, teria que ter a assinatura do marido, como se o marido fosse o verdadeiro dono dela. Ainda bem que isso mudou com essa nova Constituição e hoje estabelece a regra de direitos e deveres iguais. Está aqui também, nessa parte da família, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente, tanto pelo homem como pela mulher. Por isso que hoje a mulher pode ter o nome do homem, o homem pode ter o nome da mulher e por aí vai. Direitos iguais. Foi a primeira coisa que se acabou, foi justamente aquele crime de adultério, né, daquela lei federal 11.106, se não me falha a memória, que quando a gente estava explicando o artigo 5º a gente comentou. Ora, antigamente, os filhos havidos fora do casamento eram considerados de uma relação espúria. Olha o nome que juridicamente se dava. Relação espúria, suja, proibida. Que absurdo, que raciocínio pré-histórico. É porque foi fora do casamento o que vai deixar de ser filho? Não. Veio então essa Constituição, nessa parte, dando ordem ao direito de família e estabeleceu: os filhos havidos ou não, da relação do casamento, ou até mesmo por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, hoje, o chamado filho, como se chamava antigamente, bastardo, hoje não é mais bastardo, que era um filho tido fora do casamento. Hoje é filho sim, legitimamente filho para todos os efeitos. Fala nisso uma perguntinha gostosa de concurso público. Seja nessa área do aspecto de família, no foco da Constituição, seja lá na área do direito político, no assunto quando se trata de inelegibilidade reflexa, parágrafo 7º do artigo 14. A pergunta do concurso de todas as bancas, inclusive da tua, foi: o que é um parentesco afim? Que um parentesco por adoção é porque adotou. Um parentesco consanguíneo é o de sangue. E o parentesco afim? Alguém sabe? Os cunhados. Exatamente. É aquele parentesco que você adquire em função de uma realidade jurídica. Você casou com alguém,
Você passa a ter cunhado, passa a ter sogro, passa a ter sogra. Pronto. Isso juridicamente tem um nome de parentesco afim. Olha, e parentesco afim até o segundo grau, olha aquele assunto de lá de trás, é causa também de uma inelegibilidade reflexa, proibindo que esses parentes consanguíneos ou afins, ou adotados, conforme nós vimos, possam se candidatar até o segundo grau, dentro do território de jurisdição titular. Olha o assunto lá atrás, que a gente cruzou aqui agora, com esse conhecimento. Uma pergunta dessa esfacela a grande discussão jurídica do momento, que pode ser a pergunta da sua dissertação e pode ser pergunta de qualquer redação de concurso público, principalmente voltado para a área dos tribunais e a área policial. A menoridade penal. Olha, a menoridade penal, ela teve a sua origem firmada no artigo 228 da Constituição, que diz: são penalmente imputáveis, ou seja, não pode ser punido pelo Código Penal, ou seja, não comete crime, olha, quem? Os menores de 18 anos. Eles são sujeitos, no entanto, a uma legislação especial. Que legislação especial é essa? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei muito longa. Essa lei, quando cai em concurso público, mandei inclusive um simulado para vocês que eu fiz. Essa lei, quando cai em concurso público, a maioria erra. Por quê? Porque de ser tão longa, com as letrinhas pequenas, você fala assim, não vai cair não, vai dar tudo certo. Fecha e vai estudar o óbvio. E a banca sabe disso. Ô Estrela, o que é que pode cair em torno disso? Ah, muita coisa. A primeira coisa que pode cair em torno disso é um fato social existente e tem uma discussão para se reduzir a menoridade penal. Menores de 18 anos, ou seja, até 17 anos, 11 meses e 29 dias, eles não podem ser punidos pelo Código Penal. O tráfico sabe disso e está utilizando como se fosse o braço armado, o pombo-correio da droga, como forma de colocar na linha de frente e ficar na retaguarda. O menor de 18 anos, nós tivemos um caso mesmo, que ali em Cosme de Farias, um menor de 14 anos armado, atirou na cabeça de uma mãe com a filha de 5 anos dentro do carro, fugiu, a filha vendo a mãe baleada, e mãe pegando o sangue da mãe, né? Todo mundo viu essa situação. Fatos como esse vêm acontecendo no Brasil. E pouco tempo depois, se é que fica colocado em regime fechado, vocês vão ver no ECA quais são as penas, ou melhor dizendo, né, as medidas de proteção, né? Menor não pode ser punido, tem um outro nome a pena, né? Como é que funciona isso aí? E isso vem aumentando a criminalidade. Eu mesmo já fui recebido a bala com menor que liderava uma quadrilha. O menor tinha em média 15 anos. Para você imaginar, esse menor estuprou uma mulher, a polícia o prendeu. Como ele não pode ser punido pelo Código Penal, ele ficou sob a tutela do Estatuto da Criança e do Desarmamento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo bom? Pouco tempo depois, não pode nem ser punido pelo Estatuto do Desarmamento, pouco tempo depois, ele estava solto, foi ameaçar a vítima dizendo, se você falar alguma coisa para a polícia, lá ele vai lhe matar e não vai dar nada, Logo em seguida, ele começou a assaltar, a polícia prendeu novamente, não é prendeu, o nome jurídico não é nem prendeu. Alguém sabe qual é o nome jurídico? Apreendeu esse menor, pouco tempo depois ele estava solto, matou uma pessoa
Eu fui, a guarnição foi chegando, ele meteu bala, eu estava à frente da guarnição, meteu bala em mim. Eu só tive tempo de me jogar e revidar, né? Diversas pessoas estavam passando na rua, ele atirando aí abertamente. A polícia, o objetivo maior é preservar vidas, não pode sair atirando. A gente se protegeu, ele conseguiu fugir e vem aterrorizando essa determinada localidade. Está solto. Geralmente, um marginal perigoso, quando é preso já de maior, pode ter certeza que a carreira dele começou quando era de menor. Por quê? Alimentado, enraizado por essa impunidade. E qual a discussão jurídica em relação a isso? Vem uma parte dos doutrinadores, daquelas pessoas que estudam direito, e essa parte diz: tem que se reduzir a menoridade, tem que modificar o artigo 228 da Constituição para permitir que efetivamente ele seja punido pelo Código Penal. Sim. A outra parte de doutrinadores entende o seguinte: não pode mudar isso dentro da Constituição, não. Por quê? Porque essa outra parte entende que esse artigo 228 seria uma cláusula pétrea. Por que seria uma cláusula pétrea sem estar lá no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição? Por que seria? Porque essa parte que entende assim, é uma discussão jurídica muito forte, direito não é matemática, cada um entende de uma forma e expressa a sua consciência jurídica. Essa parte entende que seria a cláusula pétrea porque é uma garantia individual. E sendo garantia individual, ela é norteada pelo artigo 5º. E lá no artigo 5º, em um dos seus parágrafos, diz o seguinte: que as regras definidoras de direitos e garantias fundamentais não são somente aquelas que estão no artigo 5º, não. São também aquelas que norteiam, mesmo estando escrito em outros artigos, como é o caso do artigo 228. Então isso vem gerando uma discussão no Brasil, principalmente nessa parte da impunidade. E aí as bancas estão de olho disso. Então comece a treinar dissertação, redação, falando, pesquisa sobre isso, sobre menoridade penal. Outro detalhe importante: a família, né, claro, tem seus filhos e tem o dever de proteção desses filhos até alcançar a maioridade. Na verdade, um pai que é pai e mãe que é mãe tem um dever com o filho a vida toda. Mas a Constituição também obriga esse filho a amparar os seus pais na velhice, na enfermidade. É por isso que hoje o direito reconhece que um filho que tenha condições possa dar pensão alimentícia ao seu pai, à sua mãe, em função desse dogma constitucional. Olha, maiores de 65 anos de idade é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Então a lei, o legislador, seguindo a regra constitucional, tem que implementar isso aí. E aí vai regulamentar se é com a carteira de identidade, se é com a carteira específica que você tem que tirar. Mas o certo é, a lei vai estabelecer sim, mas é ordem da Constituição que completou maior 65 anos de idade, tem direito a essa gratuidade. Aí a prova bota, maior de 60, maior de 70, maior de 80, resposta, maior de 65 anos de idade. O próximo tema desse capítulo, ordem social, desse título, ordem social, é o índio. Isso aqui vem caindo no teu concurso constantemente. Eu mostrei que foi a prova do teu concurso de 2009, respondi questões sobre isso, e foi a prova do teu concurso em 2012. Por quê? Porque o índio é um tratamento especialmente dado pela função que você quer exercer.
né? O índio, na verdade, foi o primeiro habitante de nossa terra e a gente é que é o intruso e que muitas vezes quer considerar o índio como se fosse. Então o direito faz uma proteção sábia, muito forte em relação a isso, e vamos dar uma analisada aqui o que efetivamente o que mais interessa. Claro que são reconhecidos aos índios a organização social, os costumes, a língua, as crenças, as tradições e os direitos originários sobre as suas terras. É por isso que existe órgãos de proteção à comunidade indígena. Aqui um detalhe importante, foi a pergunta de tua banca em 2 concursos recentes. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que por eles habitadas em caráter permanente. É por isso que a banca gosta de perguntar se a terra do índio pertence ao índio. Errado. A terra do índio, na forma do artigo 20 da Constituição, é propriedade da União Federal. O índio tem a chamada posse permanente da terra. Por que posse permanente da terra? Porque a Constituição, neste capítulo específico da ordem social, trata efetivamente dessa situação. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente. Qual a diferença, novamente, Estrela, de posse para a propriedade? Um exemplo banal: você tem um apartamento, a propriedade é sua, você alugou para alguém, alguém está na posse desse imóvel. Então a mesma coisa, sendo a terra do índio propriedade da União, no momento que efetivamente se reconhece que aquela terra foi tradicionalmente ocupada pelos índios, efetivamente se cria as chamadas reservas indígenas e esse índio passa a ter a chamada posse permanente dessa terra. O que é importante aqui, claro, olha o detalhe, que o aproveitamento dos recursos lá e as riquezas minerais da terra do índio só podem ser efetivados, ou seja, só pode ser utilizados por autorização do Congresso Nacional. Mas pode sim, se o interesse da União assim permitir. Então, embora uma riqueza esteja na terra do índio, numa situação normal, ninguém lá pode, por exemplo, fazer a mineração desse bem. Mas a Constituição colocou, obviamente, ressalvas, e essa ressalva é vedada a remoção de grupos indígenas de sua terra, salvo ad referendo do Congresso Nacional. O que é ad referendo do Congresso Nacional? É quando o Congresso Nacional que concorda. Referendo é porque foi feito primeiro e depois se perguntou se efetivamente pode concordar. Então, essa terra, o índio só pode ser retirado dessa terra se o Congresso Nacional referendar, ou seja, autorizar. Agora, claro, ou em caso de catástrofe, ou epidemia que põe em risco sua população, ou novamente, no interesse da soberania do país. Então, se utiliza a desculpa de soberania do país, do interesse da União, às vezes para deslocar ou para explorar determinada riqueza da terra do índio. Mas isso tudo será disciplinado por uma autorização e da forma que for autorizado pelo Congresso Nacional. Isso é o que a gente tinha que falar dentro dos principais aspectos desse tópico do edital chamado ordem social.